Bom, sem mais delongas, dando prosseguimento, então, ao terceiro Seminário Internacional Margem Esquerda. Começamos, então, essa segunda mesa, cujo tema é Trabalho e Alienação. Vou fazer uma breve introdução dos membros da mesa. Temos conosco o professor Giovanni Alves, que é professor de Sociologia da Unesp, do campus Marília, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, coordenador do projeto Núcleo de Estudos da Globalização e autor, de entre outros títulos, Trabalho e Mundialização do Capital, Dimensões da Globalização, o Capital e Suas Contradições, Dimensões da Reestruturação Produtiva, Ensaios de Sociologia do Trabalho, e O Novo e Precário Mundo do Trabalho, esse último lançado pela Boitempo, da coleção Mundo do Trabalho. Temos conosco também o professor Jesus Ranieri, aqui na minha direita. Ele é paulista, doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e professor estatutário da Universidade Estadual de Campinas. Ele coorganizou o livro A Obra Teórica de Marx, Atualidade, Problemas e Interpretações, e tem publicado pela Boitempo A Câmara Escura, sua tese de doutorado sobre os conceitos de alienação e estranhamento no jovem Marx. Ele também traduziu os manuscritos econômico-filosóficos de Marx, também lançados pela Boitempo. Temos conosco também o professor Ricardo Antunes, que é professor titular de Sociologia da Unicamp, é membro do comitê editorial da revista Margem Esquerda e autor, entre outros títulos, de Adeus ao Trabalho, O Caracol e Sua Concha, Sentidos do Trabalho, esses dois últimos publicados também pela Boitempo. Ele também coordena a coleção Mundo do Trabalho, que é lançada pela Boitempo. E aqui à minha esquerda, eu tenho o professor Rui Braga, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. É autor de A Restauração do Capital, um estudo sobre a crise contemporânea, e A Nostalgia do Fordismo, Modernização e Crise na Teoria da Sociedade Salarial. Atualmente é diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, da USP, conhecido como CENEDIC, secretário de redação da revista Outubro, e também organizou junto com Ricardo Antunes o livro O Infoproletariado, que está no Prelo, será lançado pela Boitempo em alguns meses, em breve. Então, passo a palavra ao professor Jesus Ranieri. Descontar o tempo. Bom, eu peço desculpas para vocês, porque eu só sei fazer uma exposição de um tema, né, a partir da leitura dele. Né? Eu faço uma leitura do texto e, na medida em que vou lendo, eu vou fazendo comentários acerca do conteúdo, né, disso que está sendo exposto. Né? Eu sei que é um pouco, talvez, maçante, né? Mas, ao mesmo tempo, é a maneira que eu encontrei, né, a maneira que eu tenho de não perder o fio da meada, não é, daquilo que está sendo exposto. Não é? E aqui, o que eu queria dizer, né, quer dizer, com base aí nesse início, né, aqui do debate, essa primeira exposição, é que, como a mesa é trabalho e alienação, eu tentei fazer aí o seguinte. Né? Em primeiro lugar, lembrar aí que a obra, né, do Mésaros é fundamental, né, para a gente entender aí dentro do marxismo o significado desse conceito, dessa categoria. Né? Eu diria que mais do que um conceito, é uma categoria, não é? Mas, ao mesmo tempo, talvez a minha exposição seja aí um pouco diferente disso que ele produziu. Né? Porque eu diria que aí, o que está mais próximo do Mésaros, digamos, nessa exposição, é aquilo que vai ser dito aqui do ponto de vista do que ele trata no capítulo 8 do livro dele. Né?
a teoria da alienação em Marx, né, que tem aí uma nova edição pela Boitempo. Né? Porque ali, num dado momento, ele vai pensar, vai falar de aspectos, né, que eles podem ser conservados ou têm que ser conservados, não é, no interior de uma teoria da alienação. Como eu fiz um trabalho, né, de distinção entre as categorias alienação e estranhamento no Marx, né, isso já é uma... Pode ser que depois ele até me chame de racionalista, né, racionalista no interior do idealismo. Mas eu penso que, no que diz respeito ali à teoria do Marx, a gente tem que fazer uma distinção entre alienação e estranhamento, e no interior dessa distinção, a gente teria que trabalhar com a categoria trabalho, né, aí mexer, né, com a categoria trabalho, pensando aqui nesse tema geral da mesa, enquanto uma categoria que tem um aspecto abstrato que geralmente no qual a gente toca muito pouco. Não é? Quer dizer, o trabalho é aquela, de maneira muito rápida, né, dizer que a relação entre homem, né, ser humano e natureza mediada pela consciência. A gente, às vezes, fala muito pouco a respeito de como é essa mediação pela consciência. Então, hoje, talvez, na medida do possível, eu vou falar um pouquinho disso, né? Como é que a consciência aparece na constituição do trabalho, na medida em que a consciência é um dos fenômenos da exteriorização, que é diferente do estranhamento, que é o que nós, de maneira geral, chamamos de alienação. Então, aqui, o que vai... Por isso que eu disse que eu tenho que ler, né? Um pouco demorado, duro, né? Porque entram aqui na brincadeira, né, o Hegel, entram o Bezos, entra o Marx e entra, de alguma forma, também o Lukács. Então, 20 minutos, né, Rui, ou 25, a gente vai fazer, né? Como eu sou Jesus, eu sou dado a milagre, né? Então a gente faz de maneira rápida, né, a exposição. Pois é, né? Pois é. Então, a primeira coisa, né, retomando isso, né, que as alienações têm profunda importância na concepção da praxis e também da consciência humana. Mas a alienação, do ponto de vista aqui dessa... que a gente teria que assinalar, né, uma diferença entre alienação e estranhamento. Então, assim, de maneira geral, o termo alienação é tratado pela bibliografia, né, remetendo quase sempre, invariavelmente, à negatividade de um Estado que teria uma necessária contrapartida positiva de emancipação, cujo alcance dependeria da supressão do estágio alienado, que é compreendido como aglutinador de duas categorias, né, de duas palavras em alemão, que são Entäußerung e Entfremdung. E eu diria que somente a primeira delas, né, tem um sentido positivo ou neutro, que é de exteriorização. E Entfremdung é aquela palavra que sempre vai designar a negatividade do processo de alienação, que eu não chamaria de alienação, mas de estranhamento. Né? Rigorosamente, esses dois conceitos pertenceriam à esfera única, né, do ponto de vista dessa bibliografia, da caracterização da desigualdade social, posto que responsáveis pela determinação tanto material como espiritual da vida do homem sob o capitalismo. Agora, nós pensamos que, na reflexão levada e feita por Marx, esse pressuposto não é necessariamente verdadeiro, pois os referidos conceitos podem aparecer com conteúdos potencialmente distintos, na medida em que são distintos também do ponto de vista etimológico. Entäußerung tem um significado de remeter para fora, de extrusão, a passagem de um estado a outro qualitativamente diferente, despojamento, realização de uma ação de transferência. Então, nesse sentido, Entäußerung carrega o significado de exteriorização, que é um dos momentos da objetivação do homem que se realiza através do trabalho num produto de sua criação. E aí a primeira distinção, né, com relação ao modo como o professor Mesaros irá trabalhar. Né? Em algum momento eu estou dizendo que exteriorização, sim, pode ser sinônimo de objetivação. Por outro lado, Entfremdung, que é o sentido, né, de estranhamento, né, a raiz, o fremd, tem o significado de real objeção social à realização humana, na medida em que, historicamente, veio a determinar o conteúdo das exteriorizações por meio tanto da apropriação do trabalho,
como da determinação desta apropriação pelo surgimento da propriedade privada. Além disso, Entfremdung sempre remeteu a essa afirmação da negatividade também do ponto de vista histórico. Não é? Por exemplo, no significado presente, no alto-alemão médio dos séculos XII ao XV, que designava roubo de bens de outra pessoa, também um estado de estranhamento, aí podemos dizer de alienação mental, assim como no sentido moderno de confronto, né, uma desavença entre pessoas. Enfim, a unidade existente entre alienação e estranhamento na teoria de Marx, nós acreditamos, está associada não exatamente a uma mesma significação, mas à determinação de uma pelo outro. Né? As exteriorizações são determinadas pelos estranhamentos. Situação que é perfeitamente constatável na sociedade moderna, na vida contemporânea. Claro que aí, é óbvio, precisaríamos de uma teoria não puramente escolástica como essa, mas de investigação direta. E isso acontece, nós pensamos, né, essa formação da teoria do Marx, porque a trajetória seguida por ele está marcada pelo diálogo e pela interpretação, inicialmente, tanto do materialismo de Feuerbach, como do idealismo de Hegel. E é especialmente dela, né, desta trajetória, que devemos nos ocupar para empreender um estudo dos caminhos dessas influências no percurso que culmina em importantes obras posteriores, notadamente aquelas tidas como de efetiva crítica da economia política. E aqui, fundamentalmente, os Grundrisse e o Capital, cujo processo de elaboração não deixou de ser, ao nosso ver, um desenvolvimento sistemático de problemas enfrentados já nas reflexões de 1844, quando da redação dos manuscritos de Paris. Mas essa distinção, que eu chamo aqui de distinção categorial entre alienação e estranhamento, fica muito claro nos manuscritos econômico-filosóficos, os manuscritos de 44. E, além disso, é nesse momento, a partir dos primeiros anos da década de 40 do século XIX, que se intensificam as leituras de Marx sobre economia política e que esta se apresenta como elemento a partir do qual as suas reflexões irão se desenvolver. Ao mesmo tempo, este conjunto teórico que se forma como interação e objeto das reflexões de Marx não é um simples comentário crítico às teorias hegelianas e dos economistas clássicos, fundado na crítica feuerbachiana de Hegel. É pela intersecção do entendimento marxiano do papel da atividade humana na história que a proximidade com Hegel é mesmo maior do que com Feuerbach, inclusive naquilo que toca ao conteúdo da problemática que envolve as categorias alienação e estranhamento, posto que estas não se desenvolvem teoricamente se não estiver, ao mesmo tempo, desenvolvida uma compreensão sistemática a respeito da história e da atividade humana, elementos que são, no sistema de Feuerbach, hipostasiados. Quer dizer, o Feuerbach trabalha com categorias que, há vezes, né, que é possível atribuir ao Marx que trabalha com ele trabalha com as mesmas categorias, gênero, essência humana. Isso é um problema. Quer dizer, do ponto de vista formal, elas são as mesmas, né, a nomenclatura. Mas do ponto de vista do conteúdo, elas não se cruzam. Bom, mais do que isso, a crítica dessas teorias é um veículo para o desenvolvimento das próprias ideias de Marx sobre uma grande variedade de problemas intimamente relacionados entre si. O que significa, em última instância, que é, pelo desenvolvimento do conceito, né, ou da categoria, né, trabalho. Por que é categoria? Né? Porque sem essa categoria o sistema do Marx não é compreendido, né, enquanto categoria teórica, mais do que um conceito, uma categoria. Pelo desenvolvimento, né, dessa categoria, mesmo do conceito de trabalho, e no entendimento de que, sob o capitalismo, ele se apresenta como trabalho estranhado, né, eu diria, ao invés de trabalho alienado, exteriorizado, que a percepção de Marx universaliza-se como um sistema de caráter aberto, que permite entender a gênese do pensamento e da atividade humana a partir da interação que estes mantêm com a natureza e de como essa interação sintetiza-se tanto na sociabilidade do natural como na progressiva autonomia da consciência em face dessa determinação. Então, partindo da pressuposição de que o trabalho é a base sobre a qual sedimenta o próprio universo da realização da atividade humana, deduz-se que
não é? O objeto, que é produto dessa atividade, é uma extensão objetiva, não é? De uma existência subjetiva. Ou seja, ele é uma externação, o Marx dirá, né, nos manuscritos, oiserum, tá? Da capacidade humana para a consecução desta mesma atividade. Como resultado da atividade vital, né, o trabalho, o produto é aquela forma por meio da qual, o produto do trabalho é a forma por meio da qual a apropriação natural é uma apropriação humana, é uma objetivação da atividade do sujeito. O objeto do trabalho aparecendo como objetivação do próprio gênero, o gênero humano. Ao mesmo tempo em que aparece como relação histórica entre homem e natureza, o trabalho acaba por determinar também o conjunto da vida humana. Ou seja, como mediador, ele satisfaz necessidades, tornando o gênero humano, na sua apropriação da natureza, cada vez mais um gênero para si mesmo. E esse processo, em Marx, é uma obtenção multilateral, né, ou omnilateral, do que podemos chamar, do ponto de vista da nossa capacidade de abstrair, né, como sendo a capacidade para conceituar. E o conceito é um termo que, do ponto de vista da relação entre ciência e representação, pode aparecer como sendo o resultado das chamadas determinações da reflexão. Quer dizer, essa seria uma categoria fundamental para entender o lugar da consciência na concepção do trabalho. Não que o Marx venha usar essa categoria, ele não usa. O Lukács usa, e na tradução que o Carlos Nelson Coutinho faz, da ontologia, o capítulo sobre o Hegel, ele fala em determinações reflexivas. E, na verdade, aí eu acho que determinações da reflexão tem é um pouco mais preciso, né, no sentido de que o entendimento é que a abstração, a consciência é capaz de determinar aquilo que é material. E não que a reflexividade, né, ou que a determinação, aliás, que a determinação é sempre um fenômeno puramente reflexivo. Então é uma determinação da reflexão e não uma determinação reflexiva. Quer dizer, a diferença é grande aí. Na verdade, se tratam de reflexões que têm a capacidade de gerar determinações, não é? E não de determinações que são simplesmente refletidas. Na verdade, a opção de Marx está posta numa distinção bastante sutil, que é de separar a diversidade da oposição. A primeira toma o objeto como algo em si mesmo. E nessa observação procura alcançar-lhe a identidade. Agora, não dá para falar disso no Marx, e talvez aí esteja o pecado do Jesus, né, sem ir para a enciclopédia das ciências filosóficas do Hegel. E num dado momento, né, o Hegel vai dizer o seguinte, né, e por que eu estou citando o Hegel? Porque o Marx não vai falar isso nunca. Quando o entendimento se aplica à consideração da identidade, de fato, o entendimento já está para além da identidade. O que tem diante de si é a diferença na figura da simples diversidade. É que, se dizemos, conforme a suposta, diz o Hegel, né, aquela maluquice, né, categorial dele, se dizemos, conforme a suposta lei do pensar, da identidade, o mar é o mar, o ar é o ar e a lua é a lua, né, esses objetos para nós contam como mutuamente indiferentes. E assim não é a identidade, mas a diferença que temos diante de nós. Porém, não ficamos nisso, em considerar as coisas simplesmente como diversas, mas as comparamos entre elas e, desse modo, obtemos as determinações da igualdade e da desigualdade. Ou seja, o Hegel parte da diversidade ele vai para a oposição, não é? Pensando no quê? Que é papel da filosofia saber como a consciência humana se apodera do mundo, e esse apoderar-se do mundo, né, faz com que o conhecimento nasça. Não é? Claro que ele está num nível extremamente abstrato, ele não é um materialista, não é? Mas nos ajuda, né, a tentar aí, minimamente, né, entender que há essa distinção entre diversidade e a oposição. Não é? A própria consciência, né, se você pensar na hominização, ao tomar o contato com a realidade, ela já separa, a partir das particularidades de cada objeto, não é, a diferença entre diversos objetos que compõem o seu ambiente e a sua existência. Qual é o papel do conhecimento ou o papel da filosofia? Mostrar que a nossa consciência é capaz de fazer isso. É por isso que o Hegel vai separar a representação de pensamento. Né? O pensamento tem que entender o que é a representação. Né?
Portanto, da simples... Oh, Rui, quanto tempo? Portanto, né, da simples comparação entre objetos nasce o aporte da reflexão que gera aquilo que caracteriza as singularidades. Né? Nesse sentido, dirá o Hegel de novo, né, o idêntico como tal é, antes de tudo, o carente de determinação. Ou seja, não existe identidade se você não considerar a diferença entre os entes. Mas para que a singularidade exista como componente objetivo de um ente, é preciso que a oposição se apresente na forma que o diferente, em geral, não tenha frente a si somente um outro, mas o seu outro. Não é? Então é esse o sentido que começa no Hegel e que o Marx vai levar às últimas consequências, no sentido de mostrar que a contradição não é a contradição do gato não é cachorro, da mútua excludência, né? Mas de que o negativo compõe aquilo que compõe, que é o nosso cotidiano, né? E essa composição vai aparecer como contradição. É isso que ele vai, por exemplo, fazer no momento de averiguar o capital do ponto de vista do seu negativo, que é o trabalho. Então veja, da abstração humana nasce a capacidade de identificar algo que pertence à mesma espécie ou mesmo gênero do objeto, né? Considerando a referida singularidade do objeto em questão. Esta é a determinação da reflexão. A percepção de que um ente é distinto de outro, ainda que pertençam ambos ao mesmo gênero, e além disso, a certeza de que cada ente é objeto nosso, né? Pois se confronta com a nossa consciência. Portanto, se a consciência toma o objeto como sendo o diferente, ela o faz por saber-se a si mesma como aquilo que está nele posto como sendo o ser diferente dela. Né? Quer dizer, a única forma de você conhecer a diferença, né, é a consciência sabendo, né, que o ente que é objeto dela, né, é parte componente dela mesma. E ao saber que ela faz parte desse componente, enquanto conhecimento, ela vai se saber diferente dele. Tá? Então, nesse sentido, conceituar é uma operação, assim, a gente pode dizer, exclusivamente humana, né? Pelo menos aí até onde sabemos. Outro dia disseram que 2 golfinhos estavam conversando, falando de um terceiro que não estava presente. Então, talvez isso venha a acontecer, né? O contrário do que nós estamos falando aqui. Né? Agora, isso só é possível, claro, né, com o advento do trabalho, porque na relação estabelecida entre ser humano e natureza, a diferença entre aquilo que tem validade para a vida e aquilo que não o tem, funda a distinção no interior dos 2 elementos, homem e natureza, ser humano e natureza, para o resto da história da própria humanidade, uma vez que o valor é aquilo assentado por nós, mas que não existia antes de forma alguma na própria natureza. Então, na verdade, eu tenho mais para falar, mas eu fico preocupado com o tempo. 5 minutos. Então eu vou ler mais um parágrafo, e aí os outros 2 ou 3 eu me pagam. Né? É por isso que a categoria negação é tão importante na determinação da especificidade de qualquer ente. Né? Em outras palavras, o sentido da afirmativa hegeliana, que sugere que toda, hegeliana, e ela se reproduz no Marx, né? Que toda determinação é sempre negação, teve fundamental importância para que o materialismo de Marx compreendesse o lugar da relação entre determinação e negação como aspecto central no desenvolvimento da gênese do trabalho. Esse princípio é inovador, né, e extremamente importante, no caso, em pauta, porque considera que a própria negação já garante que o elemento negado seja algo determinado, uma vez que o ato de negá-lo vai defini-lo assim. Né? Em outras palavras, algo se define precisamente pelo que ele não é. Né? E este não ser algo corresponde à especificidade do conteúdo daquilo que é alguma coisa. Né? Ao invés de tomar o conteúdo da negação como um jogo de soma zero, Hegel remete ao controle qualitativo o conteúdo dos elementos constituintes do ser. Se algo é, por exemplo, vermelho, para dar um exemplo rápido, né? Ele o é por ser diferente do verde, do amarelo, do azul. Mas mais do que isso, ele se define não pela sua pura diferença do verde, do amarelo e do azul, o que o faria ser qualquer coisa, mas ele se define por ser não azul,
não verde, não amarelo, né, que são cores que limitam o vermelho e nos faz saber, né, essas cores nos fazem saber o que o vermelho é. Tá? Da mesma forma que este último limita todos aqueles outros matizes. Né? Ou seja, esse é o primeiro momento de uma determinação em geral. Não é pela negação daquilo que o outro é, pelas suas próprias características. Tá? Em primeiro lugar, quando uma coisa nega a outra, nesse sentido, o que temos é uma determinação em geral, e não uma só coisa determinada, que tem como conteúdo coisas identificadas a partir de seus elementos particulares e que se diferenciam do restante, do universo em função dessas suas características. Em segundo lugar, o que temos é a bipartição entre uma coisa e a outra negadora desta primeira, mas as duas coisas positivas. Porque aqui ninguém está ainda levando em consideração a sua racionalidade interna, mas somente considerando que elas existem. Né? Em terceiro lugar, uma coisa se afirma porque nega a outra, né? E ao negá-la vem afirmar a sua natureza intrínseca, deixando notar que ela não se restringe a um outro indeterminado que é delimitado pelo oponente. Né? Onde que está? Um exemplo disso pode parecer, talvez por isso seja, aí agora eu acabo. Né? Um exemplo disso está no primeiro capítulo do Capital. Está presente no primeiro capítulo do Capital, quando Marx aplica o princípio da identidade e da não identidade à relação entre as formas relativa e equivalente das mercadorias. A relação geral do trabalho com o capital se reflete na manutenção universal do trabalho abstrato enquanto garantia da troca de equivalentes. E esta abstração se coloca não do ponto de vista do trabalho que qualifica as mercadorias segundo as suas propriedades ou o princípio de sua utilidade. Ou seja, não se trata da simples troca a partir da produção de excedente oriundo do trabalho concreto, que é um pressuposto que garante a vigência do valor de troca como um tempo de trabalho socialmente necessário em sociedades, inclusive distintas da capitalista. Não é? Mas o que o Marx está falando ali, não é? É do tempo de trabalho socialmente necessário como produção do valor. Não é? Então, há uma distinção que, como ponto de partida dessa questão da identidade e não identidade, na distinção que o Marx faz entre valor e valor de troca. A distinção é aparentemente pequena, né? Mas ela é pequena por ser conceitual, ela é uma distinção constitutiva. Né? E ela faz com que Marx diferencie, a partir das qualidades internas do novo modo de produção, as suas propriedades com relação a todos os sistemas socioeconômicos que vieram antes. Aliás, e aí para terminar, né, um exercício interessante seria acompanhar os escritos econômicos do Marx, anteriores ao Capital, e notar quais as distinções estabelecidas no desenvolvimento tanto dos estudos de economia política, quanto da redação dos textos que antecederam imediatamente o Capital, o lugar reservado, por exemplo, para as categorias valor, de troca e valor. É interessante, porque na medida em que os estudos de economia política vão progredindo, essa diferenciação no Marx, enquanto abstração, vão aparecendo também enquanto parte e componente do real. Não é? Assim, o componente filosófico, né, mas nesse sentido, das categorias, aparece ali sem que o Marx diga isso. A gente teria aqui em outros autores para notar esse aparecer, esse momento de constituição da própria crítica da economia política. Obrigado e desculpe aí o mau jeito.